Olá, voltamos com o programa Caminho da Luz. Olha, que alegria, vocês já estão participando aqui, a gente já está recebendo no Facebook, Carlinhos, eu aqui no e-mail. Então, a Leda Santos Barrela de Santos, São Paulo. Brigadão, Leda, pela sua participação. Ela respondendo a nossa pergunta, por que que os divórcios têm aumentado? Por que que as pessoas têm se separado mais? Então, você que está chegando agora, saiba que é esse o nosso papo aqui, a gente está contando com a sua participação. Ela diz assim, para mim isso acontece por conta do egoísmo das pessoas. Elas não querem mais se doar nem ceder em algumas questões em relação ao cônjuge. Ela parabeniza o programa, diz que está adorando e a gente está adorando também a sua participação. E a Leda tem uma grande razão, né, Carlinhos? Porque eu acho que quando a gente fala desse egoísmo, a gente fala da não aceitação do outro ou da idealização do outro, né? Você coloca na mão do outro uma expectativa tão grande, que a chance de você se frustrar é quase na largada, né? Quase no dia que você se conheceu e você já acha que aquela criatura vai salvar o seu reino, que ele é o príncipe encantado, amiga, cuidado, porque o naufrágio pode estar ali, né? Então, assim, a gente acha que o outro, né, tem que fazer as nossas vontades, mulher acha que o homem tem que adivinhar o que a gente está pensando, né? Mas você sabia que eu gosto disso, mas você sabia que era tal coisa, e às vezes o coitado não sabia, né? Hoje eu tô sendo boazinha, gente, olha, eu tô sendo legal com os meninos hoje, né, Carlinhos? É raro Não, isso, não é? é raro. Não, gente, né, é nada. Soraya é uma pessoa extremamente... Lúcida, inteligente. De tolerância. E nós, espíritas, pelo menos, temos que ter a tentativa de compreendermos o nosso grau de imperfeição, cada um de nós. Então, não adianta querer exigir do outro aquilo que você não cumpre, né? Se nem você consegue, por que que o infeliz vai conseguir, coitado? Pois é. E aí, o que ocorre? A nossa companheira Sheila, né, nossa querida Sheila, lá da Vila Formosa, ela fala, acho que hoje em dia, na maioria dos casos, as pessoas já se casam pensando que não vai dar certo, né? O caminho mais fácil é o divórcio, ou seja, como se fosse um instrumento, simplesmente. Não se assume o problema que naturalmente aparecem na convivência de qualquer relacionamento. Obrigado, Sheila. E aquilo que eu estava falando na questão do, né, vamos ser felizes para sempre. E a outra questão, Soraya, que eu sempre gosto de lembrar, que dentro da doutrina espírita tem uma coisa, um jargão, de uma tal de alma gêmea, que todo mundo procura a sua alma gêmea. Ah, eu já encontrei, gente. Né? Carlinhos então, vai dizer que não existe, tá? Então, mas eu digo o seguinte, aqui é brincadeira, é brincadeira. não é alma gêmea, almas que gemem juntos, que buscam, né, enfrentar... A vida, né? Enfrentar as coisas da vida. Por quê? Isso está na nossa memória ancestral, desde que Aristófanes, lá no livro de Platão, trouxe o mito de que nós, no início de tudo, éramos um ser único de 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços. Bonitinhos. Bonitinho, que nos completávamos de uma tal forma que o negócio era tão bom, que os deuses ficaram enciumados. Aí os deuses chegaram e falaram, não, é muita felicidade para esse ser. E nos dividiu ao meio. Então, essa divisão, desde então, nos faz ter esse sentimento de que a nossa alma gêmea, esse outro pedaço perfeito, se perdeu e que um dia nós o encontraremos, né? Da incompletude, né? Como se a gente precisasse do outro para preencher, completar. Né? Ninguém completa ninguém. Nós evoluímos juntos, nós nos amamos juntos, nós aprendemos juntos. E é bom salientar, né, Soraya? Parece que, porque a doutrina espírita entende o divórcio como uma lei humana, isso não quer dizer que nós incentivamos a separação. Gente, de maneira nenhuma, seja bem colocado. Nós colocamos o divórcio como uma lei humana de alta efetividade na questão da justiça das coisas, né? E não
que nós, ao contrário, nós queremos que que o homem, a mulher, evolua de uma tal forma que ele tenha a capacidade de vivenciar um amor incondicional, que, como eu falei, é difícil, mas nós estamos encaminhando, né, Soraya? Difícil, mas não impossível, né? Mas eu Sim. acho que a gente deve mudar, a gente sempre brinca, né? Hoje eu e o Carlinhos estávamos falando a respeito disso. A gente brinca que desde que a gente lá é pititico, né, novinho, criança, todos os desenhos de criança existe uma princesa linda, toda loira, né? Eu não posso dizer o mesmo como príncipe, entendeu? mas Então, vou fazer mas o quê? assim, aí é brincadeira, mas mães, gente, não façam isso com as meninas em especial, né? E nem também jogue o peso do seu filho ser o príncipe encantado de ninguém. Isso não existe. Existem seres imortais em busca de aprendizado. E as meninas, hoje eu vejo as mães, olha, só princesa come isso. Olha, as princesas vestem isso. Gente, né? A gente pode até ser lúdico, porque o pensamento mágico faz parte da infância, né, Carlinhos? Mas a gente tem que ter responsabilidade nisso, porque a gente vai criando na mente dessa criatura que se ela não atingir aquele padrão de perfeição, se o outro não for perfeito, o casamento não... Você fala, não, eu vou casar com outro, porque o meu príncipe encantado não apareceu ainda. E aí Enquanto, você vai ficar, enquanto aquela história dos homens, de príncipe em príncipe. aquela história, enquanto eu não acho a certa, vou brincando com as erradas, então, né? que é um grande erro, inclusive, Não. né? Ninguém pode brincar com ninguém, né? É. A gente tem que assumir a responsabilidade de vivenciar, se comprometer com aquela questão. Então, isso faz toda a diferença. E já, Carlinhos, vamos agradecendo aqui a participação do João Alberto Muniz, de Campo Grande. Olha só que maravilha, cidade quente, maravilhosa, né? Mato Grosso do Sul. Ele diz assim, essa aqui é muito legal, porque ele é um pensamento que todo mundo tem, quando entra na doutrina espírita, já fica preocupado. Se eu me separar nesta vida, terei que voltar com a mesma pessoa em outra? Olha... Não necessariamente. Pode ser sua filha. Não. Pode ser alguém muito querido. Desde que você se separe com respeito, continuem como amigos. Se tiveram filhos, dividirem igualmente a responsabilidade para cuidar deles, ou seja, excelentes pais e mães que moram em locais separados, que se respeitam, que passam até às vezes... a serem mais amigos, não é? A serem mais amigos. É verdade, a gente vê muito a isso. serem preocupados. O que você está precisando? O que o nosso filho está precisando? Vai voltar? Não vai voltar. Fica tranquilo, você não vai precisar. Vai voltar se a coisa for feia, né? Se a gente sabe como é que é, se vai pro litigioso, se é aquela questão das ofensas, da alienação parental. Filho, vai ter que voltar sim, né? Agora, se a gente se separar com respeito, compreendendo que nós temos objetivos diferentes na vida, que nós respeitamos o outro como ele é, mas só que temos sim a opção de caminhar separados, já que, ao contrário, né, as pessoas deixam o divórcio, ele vai acontecer quando houver todo desrespeito, traição, humilhação, né? É algo complicado, né, Soraya? Carlinhos, com certeza. A gente sempre tem, eu acho assim, tudo que nós, a doutrina espírita traz isso muito claro. A gente tem o livre-arbítrio, e isso nos dá, como a gente falou no programa passado, a responsabilidade por aquilo que escolhemos. Não é? Então, é muito sério no ponto de vista de responsabilidade o fato de você constituir uma família. E hoje, família não é só quando temos filhos. Família é quando você tem um casal do mesmo sexo, um casal que se junta pela vida toda, indiferente de gêneros, mas é aquele que formata uma união e precisa de respeito, precisa se comprometer para que tudo dê certo. Então, isso faz toda a diferença. A gente
gente tem que pensar por esse aspecto. Claro que nós aqui não podemos dizer qual é a programação que aqueles espíritos já se acordaram, né, na espiritualidade, e quanto desta programação já foi cumprida. A gente não sabe dizer. Mas pode ser, né, que pelas nossas ações, pelo como a gente conduziu aquele fato, a gente tentou, a gente amou na medida que foi possível, a gente vivenciou na medida que foi possível. Utilizou todas as possibilidades para que o casamento continuasse. Ou seja, o divórcio é a última etapa. Né? Sim. De maneira nenhuma a doutrina espírita estimula esse tipo de comportamento. O que nós queremos é que você vivencie uma realidade produtiva nas questões morais, espirituais, materiais. Por que não? Né? A gente vê casais que se amam, produzem mais, têm mais vitórias na vida, porque estão muito mais comprometidos, sintonizados, né? Sintonizados uns com os outros. Então, é um esforço diário, né? Eu sempre digo, o amor só não basta, porque esse nosso amor ainda é limitado, ainda precisa evoluir um pouquinho mais. Mas não tem problema, você continua participando conosco, dê aí a sua opinião, afinal, porque você acha que os divórcios estão aumentando tanto, né? E você pode ligar aqui no 2086-4360, participar pelo nosso Facebook, tvmundomaior.com.br. Então, fica com a gente, aguarda aí que eu e a Su voltamos já, fica tranquilo que nós não vamos nos divorciar nesses minutos que nos restam.